Soltos irmãos, com a paz do Senhor, quero desde já agradecer aos irmãos que nos acompanham em nossos estudos e pedir aos irmãos para que acompanhem e divulguem e compartilhem esses vídeos, que é de suma importância que a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, nesses últimos dias, aprenda sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas. O assunto que vamos trazer hoje, nesse vídeo, é sobre a ressurreição dos mortos. E no sentido original, ou literal, a ressurreição vem de duas palavras do grego que define esse termo ressurreição. A primeira é anastasis e a segunda é egéio. Elas significam tornar a vida, levantar-se ou erguer ou ressurgir. Então esse é o conceito literal da palavra ressurreição. E a definição, irmãos, no sentido doutrinário, ressurreição é a outorga da vida, ou seja, é um direito adquirido por lei, a lei de Deus, né, claro, no qual todos os homens, independente, seja ele justo, seja ele ímpio, ele terá esse direito à ressurreição física, né? É uma ressurreição no qual todo homem que venha a morrer terá esse direito. No sentido de ressurreição aí, desse termo, ressurreição de entre os mortos, como está frisado aí em verde, essa expressão quer dizer mortos tirados dos meio dos mortos. A gente vamos estudar aqui, irmão, e vamos falar sobre duas ressurreições: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. E aí, quando se refere a essa expressão ressurreição dentre os mortos, é uma ressurreição que se dá primeiramente dos justos, que vai ser tirado dentre os mortos. Então, esse termo é muito usado justamente para quem é salvo em Cristo. Essa é a grande promessa da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia iremos nós ressuscitar em um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, como está escrito na palavra do Senhor. Então, no termo, no sentido doutrinário, ressurreição significa isso, né? Que todos têm esse mesmo direito da ressurreição do corpo, dessa ressurreição do corpo físico. Já para a gente entender melhor sobre a ressurreição também, a gente precisa entender um pouco sobre morte também. E a doutrina que ensina o estudo da morte é a tanatologia, que é uma palavra também que vem do grego, né, formado por duas palavras, que é thanatos, que é morte ou separação. É bom bem frisar aqui, irmão, que a palavra morte também significa separação. Teologia, que é estudo. Então, quando a gente faz a junção dessas duas palavras,
vai formar o ensino da morte, ou o estudo da morte. E a gente sabemos que existe 3 tipos de morte. Primeiro é a morte física, né? A morte física, no qual todo homem naturalmente que ele venha passar por essa morte física, né? Como está escrito lá em Gênesis 2, versículo 17. Iremos fazer a escolha aqui de alguns versículos bíblicos para compartilhar com os irmãos, para que o vídeo não fique muito extenso, né? Se for ler todas as referências, ficaria muito extenso, e a irmã tem a liberdade de depois voltar ao vídeo, né, com mais tempo, e pausar o vídeo para ler todas as referências bíblicas assim como quiserem. Então, essa morte física, ela se deu com a desobediência do homem lá no Éden, né? Com Adão, como está escrito lá em Gênesis 2,17, que vai dizer assim: essa foi a ordem de Deus para Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a partir do momento que Adão desobedeceu ao homem, ele foi sentenciado a essa morte física. Lá em Hebreus também vai dizer que o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo isso, depois disso, ao juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vai dizer assim: e como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o homem, ele está destinado a morrer uma vez, né? A gente sabemos aqui que há algumas exceções bíblicas, e vou citar algumas delas aqui. O caso do filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou. O caso de Lázaro, né, irmã de Maria e Marta. Ele também morreu a segunda vez, porque Jesus ressuscitou, tinha morrido, ressuscitou e depois voltou a morrer novamente. Mas isso são exceções. O homem, em sua grande maioria, vai ter que passar pela morte. E outra exceção também dos que não vai passar pela morte nenhuma vez é o caso da igreja contemporânea à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela também não passará pela morte. Então ela não vai morrer. No caso, os fiéis não morrem nem sequer uma vez, mas aí são exceções. O natural mesmo é que o homem venha morrer uma vez. Então, essa morte física é a separação do espírito do corpo, né? Como está escrito lá em Tiago 2,26. Quer dizer, se o espírito sai do homem, o corpo morre, o homem está morto. Vamos ver em Tiago, aqui em Tiago, capítulo
2 e o versículo 26, que vai dizer assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. É claro aqui que nosso amado irmão Tiago está se referindo às obras, a fé sem as obras. E aí ele faz esse paralelo também relacionando que assim como o corpo sem o espírito está morto, também é a nossa fé sem as obras. Outro versículo também que nos prova isso é lá em Jó 34:14. Vai dizer assim: Jó 34:14. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fogo, versículo 15, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Então quer dizer, se Deus recolheu o nosso espírito, então automaticamente estamos mortos. E a morte física também, irmão, é a separação da alma do corpo, como está escrito lá em 1 Reis 17, 21, 22, que vai dizer assim: então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que ainda que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, aprendemos aqui, irmão, que se o espírito sair, o homem está morto. Se a alma sair, o homem também está morto. Então, isso aí é a morte física, né? A separação do espírito ou da alma do corpo. E a morte física também é a manifestação visível do pecado, como está escrito lá em Romanos 6 e 23, que diz que o salário do pecado é a morte, né, irmão? Quer dizer, quando a gente vamos a um velório, a gente presencia lá a sentença do pecado, que é o que? A morte. Então, literalmente, a gente vemos o salário do pecado fisicamente, que é a morte, certo? O segundo tipo de morte, irmão, é a morte espiritual. Essa a gente sabe que essa morte espiritual é enquanto o homem vive, né? Então, se a gente for colocar em uma ordem cronológica, irmão, foi a primeira morte que ocorreu, foi a espiritual. No caso, quando Adão desobedeceu a ordem de Deus lá no Éden, imediatamente ele perdeu a comunhão com Deus, e aí ele morreu espiritualmente. Naquele mesmo dia ele morreu espiritualmente, e aí a morte física só se deu quando Adão teve 930 anos. Mas Adão também presenciou a morte de uma forma mais cruel, que podia ser, foi quando perdeu o seu filho Abel, né? Naquele episódio muito conhecido entre Caim e Abel, no qual Caim mata Abel, né? Então Adão
conheceu a morte de uma forma mais cruel que poderia ter, né, irmão? Que é perder o seu próprio filho. Você imagine que nunca ninguém tinha morrido até aquele momento. Então a primeira morte a morte física veio com Abel. Então essa morte espiritual aconteceu primeiro de que a morte física, e é quando o homem está vivo. Vamos ler o que diz Efésios 2:5. Efésios 2:5. Vai dizer assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, quando a gente vivíamos, irmão, em um estado pecaminoso, desagradando a vontade de Deus, vivia segundo o curso desse mundo, né, irmão? Sem o temor de Deus, estávamos mortos. E aí, quando tivemos um encontro com o Senhor Jesus, Ele nos vivificou, né? Através da morte de Jesus Cristo lá na cruz, Ele nos resgatou agora do poder dessa morte espiritual. Então, essa morte espiritual, ela pode acontecer ainda o homem estando ainda vivo, né? Essa morte também, ela perde o poder de perder a comunhão com Deus, como o caso de Adão, que fugiu da presença de Deus após pecar, né? Então, Adão, quando pecou, ele se sentiu culpado, ele fugiu da presença de Deus, e a partir daquele momento ele perdeu a comunhão com Deus e morreu espiritualmente. Pecado também, ela faz separação entre Deus e o homem. Por isso que a gente, quando peca, a gente estamos mortos espiritualmente. Então, a palavra morte significa também separação. Então, se a gente vive em uma vida de pecado, a gente estamos mortos espiritualmente. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte a todos os homens. Romanos 5:12. Então, através de Adão, todos os homens morrem, né, irmão? É algo hereditário, né? Porque assim como Adão pecou, então todos os homens agora, a morte agora alcança. Mas por um só homem também veio a salvação, por seu ato de justiça, que no caso aqui é o de Cristo, como está escrito lá em Romanos 5:18, que vai dizer assim: Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, no caso que foi a de Adão, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem, muitos foram feitos justificados, ou serão
justificado, que foi no caso da morte de Cristo, né? Assim como a morte entrou por Adão, a morte física, a morte espiritual, assim através do sacrifício de Jesus, ele veio nos resgatar dessa morte. Então, assim, essa é a morte espiritual. E a terceira morte, irmão, é a morte eterna, a chamada da segunda morte, como está escrito lá em Apocalipse 21:8, né? Que é a morte eterna, no qual essa aí só se dará, irmão, no último dia do grande juízo final, no fim dos séculos, né, irmão? Então vai se assentar o trono branco, onde o Senhor vai julgar os grandes e os pequenos nesse dia, e os que morreram sem Cristo serão lançados no lago de fogo, o qual a Bíblia chama de segunda morte, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que vai dizer assim: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, essa segunda morte, irmão, ela se dará no final de todas as coisas, no final dos séculos, né? Bem sabemos, irmão, que há uma ressurreição para a morte física, há uma ressurreição para a morte espiritual, mas não existe uma ressurreição para a morte eterna. A própria palavra expressa morte eterna, sem direito a uma ressurreição, ok? Essa morte é totalmente diferente da vida eterna. Então, morte eterna e a vida eterna são opostas, né? No qual a vida eterna é a comunhão com Deus, mesmo depois da morte física. Então, há um destino para aqueles que vão ressuscitar fisicamente. O próprio Jesus disse que vai chegar a hora em que todos que estão nos sepulcros ressuscitarão, um para a vida eterna e outro para o desprezo e a condenação eterna. Então estudamos aí sobre esses três tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna.